Olá, ouvinte do podcast Contra Controle, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Já faz um tempo, né, que eu não gravo para o podcast e eu tô um pouquinho enferrujada, então se algo sair um pouquinho fora do esperado, vamos combinar de levar isso como parte da experiência, tá bom? Hoje eu venho falar sobre um assunto que está em todo lugar, que são as bets. Se você tem acompanhado os jogos da Copa, provavelmente você tem percebido que existe uma regra não escrita. Se o jogo tem 90 minutos, 89 é propaganda de bet. É na camisa dos jogadores, é nos intervalos dos jogos, é na placa do estádio, é influência dizendo que transformou R$ 20 em 2.000. Se você hoje não foi convidado a apostar, provavelmente seu celular está sem internet. Mas a pergunta que eu quero responder com esse episódio não é se jogar é certo ou errado. Eu não quero julgar ninguém e eu também não quero dar sermão. A pergunta que eu quero responder aqui é: por que essas plataformas chamam tanto a atenção das pessoas? Por que as pessoas ficam tão presas nisso? Será que algumas dessas pessoas simplesmente não têm força de vontade para parar de jogar? Ou será que existe uma explicação científica do porquê essas pessoas se mantêm jogando? A resposta, spoiler, é sim. Essa explicação científica existe e ela é bem interessante. A análise do comportamento parte de um princípio simples. O comportamento acontece por algum motivo, ele não ocorre ao acaso. Daí, quando a gente quer entender o porquê de um comportamento da pessoa, a gente tem que pensar em algumas questões. Uma delas muito importante é o que acontece após esse comportamento. Porque são as consequências que aumentam a probabilidade desses comportamentos voltarem a acontecer. Parece simples, e é, mas simples não quer dizer simplista. Vamos imaginar a seguinte situação: uma criança pede um doce, a mãe diz não, a criança faz birra, a mãe volta a dizer não. A criança faz mais birra, depois de 5 minutos de birra, a mãe entrega o doce. Então vamos pensar comigo, o que aumentou aqui? A birra. Mas a criança não faz isso porque a criança é manipuladora, porque a criança nasceu birrenta. A criança faz isso porque o comportamento funciona. Agora vamos trocar a criança por um adulto. O adulto joga, perde. Joga de novo, perde de novo. Joga uma terceira vez, ganhou. O que acontece? Essa pessoa, o cérebro dessa pessoa aprendeu uma relação muito poderosa. Continuar jogando vale a pena. E é aqui que entra um conceito clássico da análise do comportamento, que é o reforçamento. Quando um comportamento produz uma consequência que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer, chamamos isso de reforçamento. No caso das bets, o reforçador mais óbvio é o dinheiro, mas não é só isso. Existem outros tipos de reforçadores que também estão envolvidos nesse esquema aí. Tem a emoção, tem a adrenalina, a expectativa, a sensação de agora sim, agora vai. Até mesmo começa no grupo de amigos ou com familiares, todo mundo ali, nossa, eu acho que tal time que vai ganhar hoje. Até isso é reforçador. Então não é só sobre dinheiro. É sobre toda uma experiência reforçadora que aquela pessoa está inserida. Agora vem um verdadeiro segredo. As bets não entregam prêmio toda vez. E talvez seja exatamente isso que mantém a pessoa jogando. Porque pensa comigo, se você colocasse uma moeda numa máquina e ela pagasse sempre, em algum momento perderia graça. Por outro lado, se tivesse outra máquina que você colocasse moeda e ela nunca premiasse, em algum momento você desistiria. Mas se você coloca a sua moedinha ali numa máquina que de vez em quando ela paga, de vez em quando não, e isso faz com que você se mantenha apostando. Por quê? Porque você sente que talvez a próxima tentativa seja a tentativa que vai fazer você levar o prêmio. E é aí que entra um dos conceitos mais famosos da psicologia experimental, que é o esquema de razão variável. Imagina a seguinte situação: eu vou aí na tua casa, coloco um chocolate em uma gaveta, falo para você, olha, tem uma gaveta na sua casa que tem chocolate.
Mas aí você não sabe que gaveta é. Você abre a primeira gaveta, abre a segunda, abre a terceira. Como você não sabe em qual gaveta vai estar esse chocolate, você vai se manter abrindo todas as gavetas, sempre na esperança de que talvez a próxima gaveta seja a gaveta onde você vai encontrar o chocolate escondido. E aí, como existe essa possibilidade, você continua procurando. E isso é exatamente o que acontece com as apostas. Você nunca sabe quando vai ganhar. Por isso você continua tentando. Se você prestar atenção, é o mesmo mecanismo utilizado nos caça-níqueis. E isso não é coincidência. Isso é ciência comportamental aplicada ao design. Outro conceito interessante é a resistência à extinção. O que seria isso? Alguns comportamentos, eles são mais difíceis de desaparecer. Por quê? Tá, vou trazer um outro exemplo. Imagina duas máquinas. Numa máquina, sempre que você aperta um botão, você recebe um salgadinho. Numa outra, você aperta o botão, às vezes você recebe um salgadinho, às vezes não. Se essas duas máquinas pararem de entregar o salgadinho, qual das duas existe uma possibilidade maior de você continuar tentando? Na primeira, que sempre dava, ou na segunda? Imagino que na segunda, né? Por quê? Porque já existe uma ideia de que perder faz parte do jogo. Então você já espera que algumas das tentativas não tenham resultado. Consegue perceber a armadilha? Então, às vezes, a questão não é ganhar, mas o será que na próxima vez eu ganho? E mais, existe um outro conceito chamado operação motivadora. Traduzindo para um português mais fácil de entender. São condições que aumentam temporariamente o valor reforçador daquele objeto. Então, imagina uma pessoa que está desempregada, que está sem dinheiro nenhum, que tem um boleto para pagar com urgência, de repente transformar R$ 50 em 50 mil é quase irresistível. A necessidade altera o valor daquele objeto, torna ele mais valioso. E as propagandas sabem disso. Aliás, as propagandas sabem de muita coisa. Você já prestou atenção como elas aparecem durante o jogo? Com bônus, com contagem regressiva. Não perca essa oportunidade. Na análise do comportamento, chamamos isso de controle de estímulos. Alguns estímulos passam a sinalizar que existe a possibilidade de reforçamento ali. Você vê a propaganda, lembra da última vez que ganhou, abre o aplicativo e quando você percebe, você já está ali jogando. Um outro ponto importante é que nem sempre a pessoa joga porque ela quer ganhar um prêmio. Às vezes ela joga porque o jogar tira momentaneamente alguma sensação desconfortável. Pode ser ansiedade, solidão, pode ser tédio, estresse. Diante de alguns minutos, a atenção fica totalmente voltada para o jogo e ela acaba esquecendo dessas sensações desagradáveis. Os problemas parecem desaparecer durante aquele tempinho que a pessoa está ali engajada jogando. Quando um comportamento reduz alguma sensação, algum estímulo aversivo ou diminui, chamamos isso de reforçamento negativo. E não confunda com punição. Reforço negativo significa que algum objeto ou alguma situação desagradável ela foi retirada ou diminuída. E isso fortaleceu o comportamento, fez com que aquele comportamento voltasse a se repetir. Agora, também existe um fenômeno bastante curioso, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o eu quase ganhei, ou então foi por muito pouco. Do ponto de vista financeiro, quase ganhar é igual a perder. Você acabou de perder seu dinheiro. Mas ali na sua cabecinha, o quase significa algo. Significa que, eu cheguei muito perto. Talvez, se eu tentar uma outra vez, eu vá conseguir. E então a história muda totalmente de figura, porque o quase mantém a sua esperança de que se tentar de novo, você vai acabar conseguindo. É como se o prêmio estivesse logo ali, a mais uma tentativa de alcançar. Tem um outro conceito bastante interessante e que Skinner falava há muitas décadas atrás, que é a superstição. Sabe aquela coisa de, nossa, vamos assistir um jogo sempre com a mesma camisa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. O que é que você estava fazendo no último jogo que o Brasil ganhou? A gente tem que fazer igual. Quando um comportamento
Por coincidência seguido por uma consequência reforçadora, tendemos a entender que esse comportamento causou essa consequência. E aí tendemos a repetir ele. Não porque ele realmente funciona. Não foi a minha camisetinha do cachorro caramelo que fez o Brasil ganhar o último jogo. Porque na nossa história de aprendizagem, ela favorece esse tipo de repetição. Agora eu quero fazer uma pequena crítica. As casas de apostas gostam de vender a ideia de que tudo está na mão do apostador, que basta estudar, basta ter disciplina, conhecer as estatísticas. Claro que conhecimento pode até ajudar em algumas modalidades específicas, mas nenhuma estratégia elimina o fato de que essas plataformas elas foram construídas cuidadosamente para manter a pessoa apostando. E pensa aqui comigo, se matematicamente esses jogos de apostas fossem vantajosos para o apostador médio, será que essas empresas ainda estariam abertas? Elas patrocinam clubes, campeonatos, comerciais de TV, comerciais na internet, blogueiros. E se você, como eu, gosta de olhar o que está acontecendo na internet afora, você sabe que não é pouco dinheiro, não, viu? E elas fazem isso justamente porque matematicamente a conta fecha para elas, não para o apostador médio. Existe um outro problema também, que a responsabilidade frequentemente é colocada no apostador. Se a pessoa não consegue parar de jogar, é porque ela não tem autocontrole. E eu não estou tirando a responsabilidade de quem joga. Quem joga tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Mas essas plataformas, elas são pensadas cuidadosamente para te manter jogando. Seria como se eu espalhasse balde de sorvete pela casa de alguém que está tentando fazer dieta e eu culpasse a pessoa caso ela acabasse tomando sorvete. E não é assim. Isso não significa retirar a responsabilidade de quem aposta, mas reconhecer que o comportamento ele acontece dentro do contexto. E contexto importa muito. Entender isso não serve apenas para entender porque algumas pessoas acabam se tornando dependentes de apostas. Servem também para pensarmos em prevenções, políticas públicas, como a gente tem lidado com a publicidade hoje em dia, se cabe uma regulação da publicidade, pensar em educação financeira e principalmente pensar em tratamentos baseados em ciência para tratar esses casos. Porque ninguém vence um problema complexo ouvindo, é só parar. Se fosse tão simples assim, nenhuma dependência existiria. Eu espero que esse episódio tenha te servido de alguma forma, seja para você entender um pouquinho sobre como a análise do comportamento ela percebe o comportamento humano dentro desses contextos, seja para você entender o quão arriscado é se envolver com esse tipo de atividade, desse tipo de jogos, o quanto isso pode ser perigoso. E se você acredita que esse episódio te ajudou em algo, te ensinou algo, compartilha com seus amigos, com seus conhecidos. Se você estiver me vendo no YouTube, deixa um like, deixa um comentário para fortalecer, né, esse projeto. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.